Sua resposta não é tentar colocar Deus dentro de limites ou da razão humana, mas adorá-lo na beleza da sua santidade. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, 33 a 36, funciona, portanto, como uma grande doxologia, uma explosão de louvor diante da majestade de Deus. Doxologia é louvor. Louvor, aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor, tu és grande, tu és lindo, tu és tremendo, tu és santo. Isso é doxologia. E ele faz isso, ele explode em alegria, em não saber mais dizer nada. Neste momento ele diz assim: não, acabou, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais como argumentar sobre nada, porque na verdade, ó profundidades da riqueza, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Eu não consigo mais. Então, ele termina glorificando a Deus. É como alguém que fosse dar a Deus, ou dar um presente a Deus, e te orasse: Senhor, eu quero lhe presentear. Mas a sua mente, que conhece o sagrado texto, diz: você tem o que para presentear a Deus? E sua mente também responde: não, tudo que você tem não é seu, é dele. Esse é o Deus. Mas é esse mesmo Deus que diz que nós não devemos chegar de mãos vazias diante do Senhor. De mão vazia não se pode chegar diante de Deus. Mas o que temos é dele, foi ele que nos deu, e agrada a ele que nós prestemos a ele culto ao Senhor. Ele não precisa do meu culto, ele não precisa do nosso culto, ele não precisa da nossa presença, ele não precisa que o reconheçamos, ele não precisa de nada, porque ele é eternamente. Ele não é uma invenção humana, ele não é uma engenharia humana, ele é eternamente Deus. Mas agrada a ele que respondamos positivamente a ele, dizendo: para quem iremos? Que só tu tens palavra de vida eterna. Amado, nesse texto, a infinita sabedoria, soberania e grandeza de Deus estão acima da compreensão humana e devem nos conduzir à humildade, confiança e adoração. Eu quero comunicar com os irmãos com o tema: a glória de Deus, de quem e por quem e para quem são todas as coisas. Ou, quando a grandeza de Deus ultrapassa a nossa compreensão. Eu adoro, você adora, nós adoramos um Deus que nós não compreendemos perfeitamente, cabalmente. É um Deus que está acima da nossa compreensão. Em Romanos 11, 33 a 36, nos ensina sobre Deus e como devemos responder à sua grandeza. Paulo mostra razões pelas quais a grandeza de Deus deve transformar nossa incompreensão em humildade, nossa insegurança em confiança e nossa vida em adoração. Conta-se uma história, amados irmãos. Uma criança caminhando por uma enorme catedral, ela olha para o teto e vê apenas algumas pinturas, olha para os vitrais e enxerga algumas cores, observa as colunas e não entende como toda aquela estrutura permanece de pé. O arquiteto, porém, consegue enxergar aquilo que a criança não consegue. Os cálculos, a distribuição do peso, a estrutura, os fundamentos e todo o projeto. A criança não entende a construção, mas isso não significa que a construção seja irracional. O problema não está necessariamente na complexidade da obra, da construção, mas na limitação de quem observa. É exatamente isso que Paulo está nos ensinando. Nós enxergamos uma pequena parte da realidade de Deus, contudo Deus vê tudo. Nós conhecemos alguns acontecimentos,
Deus conhece o princípio, o meio e o fim. Nós enxergamos circunstâncias isoladas. Deus contempla toda a história da redenção. Nós enxergamos Paulo, por isso, algumas vezes perguntamos: Deus, por que isso aconteceu? Quantas vezes nós perguntamos, né? Deus, por que isso aconteceu? E Deus, em sua palavra, nem sempre nos dá uma explicação detalhada, mas Ele nos dá algo maior. Ele nos revela quem Ele é. E quando sabemos quem Deus é, podemos confiar nele, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Isso acontece, irmão, todos os dias. Um pai que perde um filho e continua aos pés da cruz. Uma mãe que perde um filho e continua aos pés da cruz. Um esposo que perde a esposa, ou a esposa que perde o esposo, mas continua aos pés da cruz, chorando, derramando-se em lágrimas, mas dizendo assim: Senhor, eu não compreendo, mas sei que o Senhor sabe todas as coisas. E eu penso que isso é o que mais irrita Satanás. É quando você ora a Deus, você clama aos céus, e Deus diz não para a sua oração, não responde conforme você quer, mas você continua aos pés da cruz. Porque o seu amor por Ele não é porque Ele dá ou deixa de dar, é porque você sabe quem Ele é, que Ele é Deus. Todas as pessoas que estavam na igreja, que saíram da igreja, já não quer saber mais de Jesus de igreja, elas na verdade se decepcionaram com Jesus. Jesus perdeu a beleza, Jesus perdeu o vínculo, Jesus já não é mais interessante. Se decepcionaram de alguma forma com Deus, com Jesus. Mas aqueles que continuam, essas pessoas, mesmo sem entender todas as coisas, mesmo sem compreender, mas está aos pés da cruz. Em primeiro lugar, amados irmãos, a sabedoria de Deus é insondável. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Fica um texto aberto. Paulo começa com uma exclamação. Ele não está simplesmente fazendo uma afirmação teológica fria. Ele está maravilhado, perplexo. Ele está alegre, ele está sem entender perplexamente. Depois de contemplar o plano de Deus, Paulo exclama: ó profundidade! A palavra profundidade transmite a ideia de algo extremamente profundo, que não pode ser sondado completamente. Paulo fala de riqueza, Paulo fala de sabedoria, Paulo fala de conhecimento, de juízos e caminhos. Deus não possui apenas conhecimento, Deus possui conhecimento perfeito. Nós aprendemos porque não sabemos, Deus não aprende. Nós descobrimos novas informações, Deus conhece todas as coisas perfeitamente. Nós planejamos com informações incompletas, Deus age segundo a sua perfeita sabedoria. E ele diz: quão insondáveis são os seus juízos. Insondáveis é que não se pode sondar, não se pode compreender. O juízo de Deus não pode ser completamente investigado pela mente humana. Isso não significa, amados, que Deus seja irracional. Significa que Deus é infinitamente maior do que nós. Por isso ele diz: quão insondáveis são os seus juízos. Por que o Deus permitiu que Adão e Eva comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal? Bastava um grito: para, Eva, com esse negócio. Bastava um grito: Adão, seja homem, não receba conselho de sua mulher, não. Era só um grito. Mas Deus, que nós não sabemos o porquê, permitiu tudo isso. E cá estamos diante dele. E eu não me canso, de perguntar a Deus: Deus, e o que é a vida? Camila, eu não me canso.
e o que é a vida. Veja o que fala Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E continua, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Os caminhos de Deus são altos. Eu quero aplicar esta primeira parte dizendo o seguinte, Alessia. Há momentos em que não compreendemos o que Deus está fazendo. Você pode orar e não entender a resposta. Pode passar por uma porta fechada sem saber o porquê. Pode experimentar uma situação difícil e não conseguir enxergar propósito nela. Romanos capítulo 11 nos ensina a nossa incapacidade de compreensão, de compreender, não significa que Deus perdeu o controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Embora houve aquele terremoto na Venezuela e muitas pessoas morreram, mas ele está no controle. Depois houve um terremoto na Colômbia, mas Deus ele está no controle. Aviões caem, mas Deus não perde o controle. Ele não perde o controle. Deus continua sábio quando nós estamos em confusão. Ele é o mesmo Deus. Em segundo lugar, Deus não precisa de conselheiros. Versículo 34. Alguém aqui já foi dar um conselho a Deus? Alguém já tentou dar conselho a Deus? Eu quero dizer aos irmãos, confessar, muitas vezes eu tentei aconselhar. Depois eu percebi que eu digo, que homem eu sou para estar aconselhando Deus? Eu faria melhor, Senhor. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não fez assim? Meu Deus, se eu faço assim? Deus, olha, repare como é mais fácil por aqui. Por que isso? Irmãos, os profetas fizeram isso. Jonas, vai lá em Jonas. Se Jonas não quer dizer, Deus, olha, por favor, eu faria melhor. O Senhor não está correto não. Me mandar para Tars, para Nínive, né? Me mandar para Nínive, aquele povo maligno. Não, por favor. Ele quis dar conselho a Deus. Outro profeta que disse, Deus, aí, né? Que negócio é esse? Abacuque. Quando Deus disse assim, olha, eu vou levantar os babilônios. E vou levantar os babilônios 100 anos antes, viu? 100 anos antes do fato. Vou levantar os babilônios e vou acabar. Eu vou dar uma surra, eu vou puxar a orelha de Judá. E os babilônios vão chegar para lá e vai esbagaçar. Aí ele falou assim, não entendo. Está aí o negócio. Como é que o Senhor vai pegar um povo que é pior do que a gente e vai levantar esse povo para bater na gente? Eu estou sem entender. Tem que aqui Deus é o Senhor. Estou parafraseando o texto de Abacuque, querendo ser mais sábio do que Deus. E muitas vezes, quando nós nos ajoelhamos para orar, nós queremos aconselhar a Deus. Mas eu tenho uma notícia tremenda. Ele não precisa do nosso conselho. Ele faz e faz gostoso. Ele não precisa do nosso conselho. Deus não precisa de conselheiros, versículo 34. Paulo pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A pergunta vem de Isaías 40:13. E a resposta implícita é, ninguém. Deus não precisa de consultoria humana. Não existe um conselheiro celestial onde Deus diz, preciso saber o que vocês acham que devo fazer. Deus não precisa que o ser humano complete sua sabedoria. Pelo contrário, toda a verdadeira sabedoria humana é derivada do Pai das luzes. Isso destrói todo o orgulho humano. Nós gostamos de pensar que sabemos o que Deus deveria fazer. Às vezes dizemos, se eu fosse Deus,
eu faria diferente. Eu já falei isso muitas vezes, na minha brutalidade. Eu faria diferente. Romanos 11, amados, nos lembra o seguinte: você não é Deus. Você não possui o conhecimento que Deus possui. Você não conhece todas as circunstâncias. Você não conhece o futuro. Deus conhece todas as coisas. Eu quero aplicar dizendo o seguinte: quando não entendemos os caminhos de Deus, devemos tomar cuidado com uma tentação: confundir nossa perspectiva limitada com a verdade absoluta. A fé cristã não significa abandonar a razão, significa reconhecer que a razão humana é criatura e Deus é o nosso Criador. Em terceiro lugar, Deus não é devedor de ninguém. Deus não é devedor de ninguém. Quem primeiro lhe deu para que ele o recebesse. Versículo 35. Aqui Paulo toca diretamente no orgulho humano. A pergunta é: o que alguém poderia dar a Deus que colocasse Deus em dívida com essa pessoa? A resposta é: nada, nada e nada. Absolutamente nada. Porque tudo que nós temos é dele. Tudo que temos vem de Deus. Nossa vida vem de Deus. Nossa inteligência vem de Deus. Nossa capacidade vem de Deus. Nossa salvação vem de Deus. Portanto, não podemos chegar diante de Deus, dele, dizendo: Deus, o Senhor me deve alguma coisa. É exatamente o contrário. Deus não tem o dever de me abençoar. Deus não tem o dever de me dar saúde. Deus não tem o dever de responder a minha oração. Deus não tem o dever de nada para comigo. Ele faz porque a sua graça que é favor imerecido, nos alcançou. Ele faz porque Deus é um Deus misericordioso. O que é misericórdia, Gabriela? Isso mesmo. Misericórdia é não dar o que se merece. Ele não dá o que nós merecemos. E graça é dar o que nós não merecemos. O que é que eu mereço? O que é que você merece? O que é que nós merecemos? Merecemos, amados irmãos, o fogo do inferno. O fogo do inferno. O fogo do inferno. Por quê? Porque Deus não aceita menos que perfeito. Está lá no Salmo 119, versículo 4. Deus não aceita menos que perfeito. E Deus jamais inocenta o culpado. Quem não é culpado aqui? Só ninguém. Ninguém não é culpado. Esse ninguém escapou. Mas todos são culpados. E perfeito, quem é perfeito? Ninguém de novo. Ninguém é perfeito. E como se achegar diante de Deus? Amados, é a graça. Jesus nos ligou. Jesus imputou em nós a sua graça, a sua justiça, para que nós fôssemos recebidos diante de Deus. A nossa sorte é Jesus. Isso foi de graça, não porque éramos bons, porque éramos melhores do que os nossos parentes que não conhecem Jesus, do que os nossos vizinhos que não conhecem Jesus. Não, é a graça. Favor não merecido. Nós somos devedores da graça. Isso é profundamente importante para a teologia da graça, amados irmãos. A salvação não é Deus pagando uma dívida que nós achamos com nossas boas obras, criamos com as nossas boas obras.
A salvação é Deus demonstrando misericórdia a pecadores que não poderiam reivindicar nada diante dele. Paulo já havia declarado isso. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A graça destrói toda vanglória. A graça destrói todo orgulho. A graça destrói toda soberba. Não existe crente soberbo. Quem é soberbo não é crente. O crente, ele é humilde, porque ele foi alcançado pela graça de Deus. Quem não perdoa não é crente, é soberba. Amados irmãos. Em quarto lugar, tudo começa e continua e termina em Deus. Versículo 36. Aqui chegamos ao pleno, ao ponto culminante. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa pequena frase possui uma profundidade extraordinária. Dele são todas as coisas. Deus é a fonte, tudo encontra a sua origem última nele. A criação é dele, a história é dele, a redenção é dele, a igreja é dele, nossa vida é dele. Tudo é dele. E por ele são todas as coisas. Deus não apenas criou todas as coisas, ele também sustenta todas as coisas, conforme Colossenses 1,17. Nele tudo subsiste. Nós não existimos independente de Deus. E para ele. Aqui está o destino de todas as coisas. E para ele. Amados, nós fomos criados para Deus. Deus é o nosso futuro. Fomos criados para ele. E aqui está o destino. Tudo é para a glória de Deus. Esse é um dos fundamentos da cosmovisão cristã. Nossa vida não existe simplesmente para ganhar dinheiro, é bom demais. Construir carreira é bom demais. Conquistar reconhecimento é bom demais. Adquirir bens, maravilhoso. Buscar conforto, tudo bem. Realizar nossos sonhos, tudo isso precisa estar subordinado a uma realidade maior. Que realidade é essa? A glória de Deus. E Paulo diz o seguinte: portanto, que você coma, que você beba, você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Portanto, a nossa vida é para a glória de Deus. Amém. Amados irmãos, neste momento tem pessoas que estão morrendo por causa de Deus. Pessoas que preferem morrer, simplesmente, elas não querem negar Jesus. Alguém chega assim, olha, se você negar Jesus, você vai viver. Só isso. Diga não a Jesus que você vai viver. Isso não é fantasia. Não, isso é a realidade no mundo islâmico. Quando uma pessoa islâmica, filho de um sheik, bilionário, entrega a vida a Jesus, ele perde tudo. Ele perde tudo, ele perde toda herança, ele perde amigo, ele perde família, ele fica um mendigo. Ele passa a não ter nada. E alguém chega para ele e diz, olha, negue a Jesus e vamos viver. Aí ele diz, eu não nego a Jesus. Muitos correm para a América, porque lá eles não podem viver. Saem desertados. Como mãe é mãe? Como mãe é mãe, mãe é mãe. Aí as mães, na sua eterna graça, ficam em contato com eles, dando as migalhas, escondido dos pais, porque mulher e nada é a mesma coisa lá no mundo islâmico, ajudando o filho na América e na Europa. Então a nossa vida ela não tem importância se a nossa vida não for para a glória de Deus.
E tem gente negando a Jesus por muito menos. E aí? Olha, se vocês não se ajoelharem diante dessa estátua, eu vou matar vocês. Eu quero ver qual Deus vai livrar vocês. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quanto a isso, nós não vamos responder. Porque se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser nos livrar, Ele não nos livrará. Mas de uma coisa você fique sabendo, ó rei. Nós não vamos nos prostrar diante de sua imagem. Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas milhares de pessoas não foram salvas por Deus. Deus deixou muitos filhos deles morrerem em Roma, naquela arena de Roma. Como é que chama aquela arena? Coliseu, os irmãos estão afinar. No Coliseu Romano. Muitos morreram lá, no Coliseu Romano, matados por Nero. E Deus não os livrou. A noite de São Bartolomeu, Ashberg Hamilton, no dia 12 de agosto, pisou seus pés aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas antes, ele disseram para ele, filho de um deputado federal, portanto rico, filho de um deputado federal, disse, Hamilton, você vai morrer no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é inóspito. Lá as pessoas estão morrendo de febre amarela. É perigoso, Hamilton. E Hamilton disse, o maior perigo é o homem distante de Jesus. E Hamilton vem para o Brasil, com 26 anos, 8 anos depois, com 34 anos, Hamilton é acometido de febre amarela e morre. Quando ele tinha 1 ano aqui no Brasil, ele foi para os Estados Unidos, casou com uma moça, e ela veio com ele, ela teve uma criança, menina, 9 dias depois, ela morreu, um problema de parto. E ele escreve seu diário dizendo assim, me parece que o nome dela é, eu não lembro o nome dela, nome em inglês, fulana de tal, o corpo dela está sendo velado na entresala. Minha esposa, tão jovem, mas a Deus seja a glória, a honra e o louvor. Amor por Jesus, irmãos. E ele não fez mais do que o seu dever diante de Deus. Irmãos amados, porque tudo é dele, é para a glória dele. A nossa vida é para a glória dele. O seu dinheiro é para a glória dele. O seu tempo é para a glória dele. O seu trabalho é para a glória dele. Que você coma, que você beba, é para a glória dele. O que você escuta é para a glória dele. O que você assiste é para a glória dele. O seu sim é para a glória dele. O seu não é para a glória dele. Tudo. Aqui é um momento que nós estamos reunidos como igreja do Senhor, mas o culto não vai terminar quando sairmos daqui. O culto vai continuar em nossa casa, na pizzaria, no açaí, no restaurante, no trabalho. É culto. Tudo é visando que o nome dele seja engrandecido. Amados irmãos, mas diz que todo mundo é crente na igreja, né? Negócio é ser crente em casa. Negócio é ser crente na cozinha lá de casa. Existe uma pesquisa no Brasil que, se essa pesquisa for verdadeira, eu estou numa tristeza tremenda. Diz que 43% das mulheres cristãs são maltratadas pelos esposos. E 38% da igreja católica. Os cristãos protestantes estão maltratando mais as mulheres que os católicos. Nada contra os católicos, por favor. Mas isso é uma vergonha. Quer dizer, de cada 10 mulheres cristãs, 4 sofrem na mão do capataz. Sério, irmão? O que é que esse povo está ouvindo na igreja, hein? Meu Deus do céu. Vamos prosseguir, amados. Em quinto lugar,
A Ele seja a glória. Paulo termina. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Observe algo maravilhoso. Paulo começa contemplando a profundidade de Deus e terminou adorando. A teologia verdadeira produz uma doxologia, ou seja, adoração. Conhecer a Deus corretamente deve produzir um coração, uma adoração. Quanto maior nossa visão de Deus, menor fica o nosso orgulho. Quanto maior nossa visão da graça, maior nossa gratidão. Quanto maior nossa visão da soberania de Deus, maior nossa confiança. Quanto maior nossa visão da eternidade, menor fica nossa obsessão com as coisas passageiras. Quanto maior nossa visão da eternidade, menor fica nossa obsessão com as coisas passageiras. Eu quero aplicar, amados irmãos, dizendo o seguinte: primeiro, quando não entendemos Deus, devemos confiar nele. Nem sempre teremos resposta para o porquê, mas podemos conhecer o quem. Não sei porquê Deus permitiu isso, mas sei quem Deus é. Isso é o que importa. Eu não sei por que Ele fez isso, mas eu sei quem é Ele. Eu sei que Ele é sábio, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é soberano e eu sei que Ele é fiel. Amém? Em segundo lugar, segunda aplicação, precisamos abandonar o orgulho espiritual. Romanos 11 não deixa espaço para arrogância. Não somos mais inteligentes que Deus. Não somos superiores aos outros. Tudo o que temos, recebemos pela graça. A graça de Deus produz em nosso coração humildade. Agora, se você reconhece que você é humilde, eu tenho uma notícia para você. Você pode ser presbiteriano, presbítero, diácono. Você pode ser jovem, pode ser velho. Se você reconhece que você é humilde, você não é humilde. Porque ninguém que seja humilde reconhece como humilde. Porque o humilde sempre se acha aquém. Sempre diz: eu poderia fazer melhor. Eu poderia ajudar mais. Eu poderia compreender mais. Eu poderia ter mais paciência. Eu poderia ter andado mais 1 quilômetro com ele. Eu poderia ter suportado mais essa afronta. O humilde nunca se acha humilde. Somente um se achou humilde porque ele é humilde de fato e verdade, Jesus. Ele disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Mas nós que somos pecadores, nós precisamos entender que nós estamos caminhando, sendo trabalhado para sermos conforme a sua imagem e sua semelhança, do ponto de vista de perfeição. Aqui não. Mas o que importa é que nós somos salvos pela graça de Deus e Ele nos recebe. Terceiro, aplicação. Nossa vida precisa deixar de girar em torno de nós mesmos. Vivemos em uma cultura que constantemente pergunta: o que você quer? O que fará você feliz? Como você pode realizar os seus sonhos? O Evangelho faz uma pergunta maior: como a sua vida pode glorificar a Deus? A pergunta não é apenas o que Deus pode fazer por mim, mas como posso viver para a glória de Deus? Em quarto lugar, quarta aplicação, nossas conquistas não são motivo de vanglória. Se tudo é dele, por ele e para ele, então não podemos transformar nossos dons em instrumentos de autopromoção. Se Deus nos deu inteligência, usemos para a glória de Deus. Se Deus nos deu recursos, usemos para a glória dele. Se Deus nos deu liderança, lideremos para a glória dele. Se Deus nos deu uma família, cuidemos dela para a glória dele. Se Deus nos deu uma igreja, sirvamos nela para a glória dele.
Quinta aplicação: devemos aprender a descansar na soberania de Deus. Há situações que estão completamente fora do nosso controle. Não podemos controlar o futuro, não podemos controlar as pessoas, não podemos controlar todas as circunstâncias, mas podemos descansar naquele que controla todas as coisas. A soberania de Deus não é motivo para passividade, é fundamento para a confiança. Amados irmãos, um dos nossos problemas é que nós nos decepcionamos com pessoas. Nós esperamos nas pessoas. Nós temos uma tendência de esperar na pessoa e a pessoa não corresponde àquilo que nós esperamos. Nós temos que entender que nós lidamos com os filhos de Adão. Nós somos filhos de Adão. Então, devemos confiar nas pessoas e esperar sim, mas com a ressalva, entendendo que essa pessoa pode falhar. E quando ela falhar, você não vai se decepcionar. Você apenas vai dizer, é ser humano, é igual a mim. E continuar amando, porque esse é o nosso dever. As decepções são tantas, irmãos amados, que nós ficamos calejados, aprendemos, às vezes, as dores. Porque nós esperamos tanto, confiamos tanto. Mas precisamos confiar mesmo no Senhor. É confiando, desconfiando, né? O menino falou assim, é sem querer querendo, né? É sem querer querendo. Mas é confiando, entendemos que há uma margem que pode dar errado, aquela pessoa pode falhar. Os melhores amigos podem falhar. Os nossos pais podem falhar. A nossa esposa pode falhar. Não fale não, meu pai. Os nossos esposos podem falhar. Eu fui pegar um casal, eu vou dizer que foi o casal. Não é pecado para a morte, né? Fui pegar um casal aqui no convento. Aí parei a Kombi lá para pegar o casal. Aí fiquei lá. Aí o marido entrou, a esposa entrou, fecharam a porta. E eu disse, cadê Abraão, gente? Eu esqueci Abraão, oh Deus, esqueci. Esqueceram Abraão. Tâmara e Ronivo esqueceram Abraão. Pastor, eu presbítero, eu esqueci. Meu Deus do céu. Eu digo, é para se cumprir as escrituras. Uma mãe pode esquecer o filho. Cumpriu agora a escritura. O pai pode esquecer o filho. Mas Deus não. Eu ali tive o papel do emissor de Deus. Gente, cadê Abraão? Deixou Abraão preso em casa, fechou a porta, deixou Abraão. A gente ia viajar. Ela ficou decepcionada com ele. Você decepciona não. É para nós entendermos que o homem pode falhar. E quando nós entendemos isso, irmãos, não vai haver lugar para ressentimento em nosso coração. Há muitas pessoas que são ressentidas, estão doentes por conta de relacionamento quebrado, porque não se esperava aquilo. E essa decepção doentia é uma falha da Sagrada, uma falha da pessoa que teve com a Sagrada Escritura. Não, as coisas podem acontecer. Agora, de uma coisa os irmãos tenham certeza. Papai do céu não esquece da gente. Papai do céu é misericordioso. Papai do céu não nos trata como os homens nos tratam. Papai do céu não falha conosco.
Papai do céu não retribui segundo o que nós merecemos. Nós somos tendenciosos a maltratar as pessoas porque as pessoas nos maltratam. Somos tendenciosos a ser indiferentes com pessoas que foram indiferentes conosco. Nem falar, nem um bom dia, nem orar, nem ajudar. Essa é a nossa tendência, que deve ser esmagada, porque nós não viemos fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. E é fácil? É fácil pregar, mas viver é preciso. Somos filhos dele, luz. Por isso, a lei é essa. Tratar bem, tratar aqueles que podem chorar em nosso enterro. E as pessoas que vão chorar em nosso enterro, possivelmente, são as mais que nós maltratamos. Tem gente que é uma bênção lá fora. Rapaz, é uma alegria terrível. Quando chega em casa, é um monstro. Então nós temos que cuidar daqueles que possivelmente chorariam em nosso enterro. Daqueles que passariam 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 ano e ainda lembrariam da gente. E são essas pessoas, na maioria das vezes, que são maltratadas por nós. Isso acontece em instância, aqui não acontece não, né? A igreja precisa recuperar o assombro diante de Deus. A igreja precisa recuperar o assombro diante de Deus. Talvez um dos maiores problemas da espiritualidade contemporânea seja transformar Deus em alguém pequeno demais. Um Deus que existe para realizar nossos desejos. Um Deus que existe para melhorar nossa autoestima. Um Deus que existe para nos dar prosperidade. Romanos 11 apresenta outro Deus. O Deus cuja a sabedoria é insondável. Você não pode sondar. Cujos caminhos são inescrutáveis. Você não pode conhecer perfeitamente. E cuja glória é eterna. Precisamos recuperar o santo temor e o maravilhosamente diante de Deus, em sua presença estamos. Conclusão, Romanos 11, 33 a 36, nos leva ao topo de uma montanha teológica. Paulo contempla a obra de Deus e percebe, Deus é maior do que a nossa compreensão. Sua sabedoria é mais profunda do que a nossa sabedoria. Seu conhecimento é maior do que o nosso conhecimento. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. E finalmente Paulo chega à conclusão: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa frase deveria transformar nossa maneira de viver. Dele, porque tudo vem dele. Por ele, porque tudo é sustentado por ele. Para ele, porque tudo deve existir para a glória de Deus. Então Paulo não termina dizendo: agora que compreendi tudo, posso descansar. Então Paulo, ele termina dizendo: a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a resposta da fé. Quando não entendemos os caminhos de Deus, confiamos em sua sabedoria. Quando reconhecemos nossa dependência, abandonamos o orgulho. Quando percebemos que tudo é dele, por ele e para ele, entregamos nossa vida à sua glória, para o louvor do seu nome. Não precisamos compreender tudo o que Deus faz para confiar nele. Precisamos conhecer suficientemente quem Deus é e para saber que tudo que ele faz é sábio, soberano e digno de toda a glória. Amém. Que Deus nos ajude, nos dê força, sabedoria, humildade, compreensão para vivermos sua palavra nesta semana que começa hoje, em nome de Jesus. Vamos cear diante do Senhor. Amém.